Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar de uma vez por todas um dos maiores quebra-cabeças para quem está aprendendo inglês, a famosa diferença entre os pronomes de sujeito e os de objeto. Sabe, I ou me, he ou him? Parece um bicho de 7 cabeças, mas eu garanto que daqui a pouquinho tudo vai fazer muito sentido. Então, vamos direto ao ponto. A grande questão. Em inglês, a palavra eu é I ou é me? Porque, em português é eu e pronto, mas no inglês a história é outra. E a resposta para isso não é uma questão de tradução, não. O segredo está no lugar que a palavra ocupa na frase. É aí que o jogo muda completamente. Para a gente entender isso de um jeito fácil, vamos imaginar que existem dois times de pronomes. De um lado, o time do sujeito, que é quem faz, quem executa a ação, e do outro lado, o time do objeto, que é quem recebe essa ação. Cada time tem seus jogadores específicos e eles têm funções bem claras no campo. E aqui estão os nossos times. Olha só. Na coluna da esquerda, o time do sujeito. I, you, he, she, it, we, they. Já na direita, o time do objeto. Me, you, him, her, it, us, them. A boa notícia é que you e it jogam nos dois times, o que já ajuda bastante. O pulo do gato é saber quando escalar cada um dos outros. Tá, mas e aí? Como é que a gente sabe quando usar cada time? Bom, existe uma regra de ouro. Uma única regra, super simples, que resolve praticamente tudo. E o segredo está todo concentrado em uma única palavra da frase, o verbo. E aqui está ela, a nossa regra de ouro. É ridiculamente simples. Se o pronome vem antes do verbo, a gente usa o time do sujeito. Se ele vem depois do verbo, a gente usa o time do objeto. Só isso. Antes do verbo, sujeito. Depois do verbo, objeto. Esse é aquele momento ahar, sabe? A chave que vira para tudo fazer sentido. Agora, chega de teoria. Vamos ver essa regra funcionando na vida real. Porque, no final das contas, é vendo a coisa acontecer em frases do dia a dia que a gente realmente aprende, né? Começando com o par I e me. Na frase I like pizza, o pronome I está vindo antes do verbo, que é like. Por isso, time do sujeito. Já em she called me, o pronome me está depois do verbo called. Então, claro, time do objeto. É a posição que manda. E a mesma lógica se aplica para he e him. Em he works a lot, o he está antes do verbo works, então é sujeito. Em I invited him, o him está depois do verbo invited, por isso é objeto. Percebe? O padrão se repete. É perfeito. E com she e her, a consistência continua. Em she is happy, she vem antes do verbo is. Na outra, I met her, o pronome her vem depois do verbo met. É sempre a mesma regra, sem exceção aqui. Falando de nós, a regra segue firme e forte. We are ready. We antes do verbo are. They called us. Us depois do verbo called. É quase como uma fórmula matemática, sabe? Super previsível e direto ao ponto. E para fechar essa rodada de exemplos, o par they e them. Em they live here, o they está antes do verbo live. Em I saw them, o them está depois do verbo saw. Então a grande lição é essa. Achou o verbo? Pronto, a escolha do pronome fica automática. Muito bem. Agora que a regra está mais do que clara, vamos para a parte que eu acho mais legal. Ver como esses pronomes dançam na frase, trocando de lugar e de forma dentro da mesma ideia. E olha que exemplo brilhante. Na primeira frase, I é quem faz a ação de ligar, por isso vem antes do verbo, e her é quem recebe a ligação, por isso vem depois. Na segunda, a gente inverte tudo. Agora she é quem faz a ação e me é quem recebe. É a mesma situação, só que com os papéis trocados. A gramática funciona como uma engrenagem perfeita. Ok, para a gente fechar com chave de ouro, vamos dar uma olhada rápida em alguns erros bem comuns que nós, falantes de português, costumamos cometer. E depois, uma prática rapidinha para ter certeza que tudo ficou bem fixado. É super comum a gente ouvir alguém falando algo como me like pizza. A gente traduz direto do português e parece que faz sentido, né? Só que o pronome está antes do verbo like, então o correto é usar o time do sujeito. I like pizza. Mesma coisa com o she called I. O pronome está depois do verbo, então tem que ser o do time do objeto. She called me. É um pequeno ajuste que faz toda a diferença na fluidez. Certo, agora é hora do teste. Vou mostrar algumas frases para completar. A missão é bem simples, escolher o pronome correto usando a nossa regra de ouro. Preparados? Vamos lá. Primeira, o verbo é am. O espaço do pronome está antes. Então, qual é a escolha certa aqui? Seria I ou me? Segunda frase.
O verbo aqui é likes, e o espaço para completar vem depois dele. E aí, qual entra? I ou me? Terceira, o verbo é are studying, e o pronome está posicionado antes, então a gente usa they ou them. Vamos para a quarta. O verbo é invited e o pronome vem logo depois. A escolha aqui é they ou them. E a última para fechar nosso exercício. O verbo é called, e o pronome vem depois. Qual a gente usa? We ou us? Vamos conferir as respostas. E aqui estão elas. Número 1, I, porque vem antes do verbo. 2, me, porque vem depois. 3, they, antes do verbo. 4, them, depois. E 5, us, também depois do verbo. A regra funcionou em todas, sem falhar. Simples, direto e sem complicação. Eu gosto de pensar nisso de um jeito que ajuda muito a lembrar. Pensa que as palavras são as mesmas pessoas, só que elas trocam de roupa dependendo da posição na frase. I e me são a mesma pessoa, o eu, só que com trajes diferentes para ocasiões diferentes. Uma roupa para antes do verbo, outra para depois. E na hora que essa ideia se encaixa de verdade na cabeça, o inglês para de parecer um monte de regras soltas e começa a fluir de um jeito muito mais natural, muito mais elegante. Dominar essa pequena regra é, na verdade, um passo gigantesco para se comunicar com muito mais confiança.